E daí que surge cada vez mais a necessidade de conseguir fazer um bom planejamento de carreira, né, ou um planejamento de recolocação profissional, né? Perfeito. Exatamente até para não trocar ali o chamado 6 por meia dúzia, né? Apesar de que Isso. eu nunca acho que seja um 6 por meia dúzia, né? Outro dia eu estava conversando com uma grande amiga minha de que às vezes é 6 por 12, às vezes também é 6 por 1, né? Então, às vezes a gente está ali num emprego que, de certa forma, está descontente, como você bem destacou, e entende que a simples mudança vai resolver todos os problemas e não é bem assim, né? Eu acho que o que minimiza uma frustração é exatamente o planejamento que se consegue fazer em relação a essa mudança, né? Exato. O que você vê na prática mesmo, até em relação ao trabalho que você desenvolve, do melhor metodologia, assim? Seria a pessoa atacar para todos os lados? Seria ali a pessoa focar ali num determinado nicho? O que você vê assim como algo que melhor traz resultado? Excelente. Primeiro, ter a clareza de que o LinkedIn ele tem uma amplitude de oportunidades, né? Sim. Se você colocar ali o seu cargo e fizer uma busca a nível nacional, vão surgir mais de 2.000 vagas, né, no Verdade. seu resultado. Legal, você tem a impressão de que você está escolhendo a posição que você quer trabalhar, mas você está escolhendo o seu cargo, né? E aí saem os resultados, você vai ali se aplicando em todas as posições. Isso eu chamo de atirar para tudo quanto é lado, né? Verdade. E não é esse o objetivo. Nem todas as empresas comportam a sua característica, a sua persona, né? E esse match ele tem que acontecer não depois que você entra na companhia, antes. Como é Verdade. que você faz para mitigar, né? Entender e estudar a empresa que você está pleiteando trabalhar? Na verdade, você está pleiteando gastar ou despender 8 horas do seu dia, né? Eu brinco muito que é como se você estivesse casando sem ao menos conhecer o seu marido. Verdade. E conhecer no dia a dia, né? A chance de dar errado é grande, Muito. porque existem culturas diferentes. Na educação, foi totalmente diferente. E aí? Né? Vocês vão aprender a lidar no dia a dia ou você pode mitigar esse risco antes? Então, tem que estudar sobre a empresa. Primeiro passo é ter a clareza do que você gosta de falar todos os dias. Sim. Mesmo que seja uma área de back-office. Sim. Eu vou usar o meu exemplo, tá, Carlos? Claro. Eu me especializei no mercado da saúde desde 2015. Então, eu fui headhunter, especialista no mercado de Healthcare Life Science. E é um nicho, para quem não conhece, é um nicho muito grande. Tá? A área da saúde, a gente aborda a indústria farma, equipamentos médicos, serviços, hospitais, laboratórios, enfim, pesquisa clínica. E cada nicho, a comunicação é completamente diferente uma da Sim. outra. Tá? Dentro ainda da área da saúde, eu me subespecializei em medical devices, que também é um leque gigantesco. Existem Sim. equipamentos, dispositivos, o OPME, né, o órteses, próteses, materiais especiais, que também tem a sua bifurcação sobre a subespecialidade. Pronto, eu amo falar sobre isso. E você? Gosta de falar sobre o quê? Qual é o tema que você gosta de abordar na sua carreira, mesmo que seja uma área de back-office? Exemplo, um administrativo. Sim. Tá? Ele vai trabalhar com folha, ele vai trabalhar com pagamento, mas o ambiente dele é tal. Pode ser um ambiente de logística, uma empresa de logística. Existe uma cultura dentro desse nicho. Sim. Uma empresa de tecnologia, outra cultura. Varejo, outra cultura. Verdade. Então, você tem que se adaptar e fazer esse estudo antes de você martelar, né, abordar o mercado diretamente. É super importante, porque aí sim, você pode fazer a sua pesquisa sobre posição no LinkedIn, mas você vai usar o filtro setor para aquilo que realmente você quer direcionar. Qual é o setor que você gostaria de atuar? Não, e é interessante isso que você destacou, porque, assim, ó, por exemplo, todas as posições que eu faço ultimamente, né, todas elas são recrutamentos através do LinkedIn. Só uso o LinkedIn para isso, né? E a percepção que eu tenho, e eu posso, obviamente, estar errado, por exemplo, eu trabalho, eu como diretor de compliance, as minhas posições em gerais são ali a questão ali de analistas de compliance, né? De diferentes segmentos. E parece que quando eu posto, por exemplo, eu nem gosto muito de postar a vaga no LinkedIn exatamente por esse problema. Quando eu posto ali, por exemplo, uma vaga de analista de compliance, parece que todo mundo se candidata
simplesmente por se candidatar. Ou porque, sei lá, a pessoa, de certa forma, ela está infeliz onde ela está, ou ela não vê ali algum tipo de perspectiva, e parece que o filtro que ela faz é, eu quero uma outra posição de analista de compliance, e ela simplesmente vai lá e se candidata. Ela não vê ali algumas características da vaga, né? Outro dia a gente até conversando, eu vejo que às vezes o profissional ele ataca para todos os lados, né? Eu lembro que eu comentei isso contigo, né? Então ele começa a ver qualquer coisa, ele acaba atacando, né? Então ele atira para todos os lados, quando na minha visão o correto deveria ser atacar de todos os lados. Então, por exemplo, se eu sou um profissional do mercado financeiro e eu quero continuar trabalhando no mercado financeiro porque tenho ali uma certa familiaridade com o tema, eu vou buscar vagas, por exemplo, de analista de compliance dentro do mercado financeiro. Eu não vou, por exemplo, procurar analista de compliance no meio farmacêutico, por exemplo, entendeu? Apesar de você ter ali alguma congruência em relação a ambas as atuações, mas o ambiente muda, o produto muda, a especialidade muda, e isso é algo que, na minha visão, prejudica. Né? Então, assim, o profissional ele ter um foco maior em relação à atuação e não sair atirando ali para todos os lados. Né? Isso, e a importância de pesquisar sobre a empresa. Verdade. Mesmo que você encontre uma posição no LinkedIn, não conheço a empresa, gostei da vaga. Vai atrás, pesquise sobre a empresa. Busque conversar com um profissional que esteja lá, de qualquer área. Entenda, se conecte com a empresa. E isso vai fazer você criar uma empatia, né, com a marca que você está realmente namorando, né, pesquisando ali para que você se entregue realmente àquela posição. Ou não, né? Depende do seu objetivo final de carreira. Né? Tudo tem o seu propósito. Então, você quer um emprego? Ok, você pode realmente se candidatar a todas as posições e você vai ter sucesso. Em algum emprego, você vai entrar. Mas o emprego ele tem um prazo curto, no meu ver. Né? Você pode dar a sorte de entrar numa empresa que realmente te conecte ou não. Tá? O risco é grande. Então, você precisa ter esse estudo, minimizar realmente o impacto do seu dia a dia, né? Pesquisar, estudar sobre não só o ambiente da empresa, mas como as pessoas também, e conhecer principalmente, acho que a equipe que você vai atuar. Então, você pode gostar muito da empresa, admirar uma grande marca sempre como sonho e entrar e não ter uma liderança legal, uma liderança inspiradora, uma liderança que faça você realmente entregar aquilo que você tem de melhor no seu profissional e galgar novos ou grandes projetos, né? Então, conheça também a liderança, entenda o projeto dessa liderança perante a posição que você quer ocupar. Então, às vezes, é uma posição que não tem perspectiva de crescimento. E você é um profissional ambicioso, você quer entrar naquela posição, mas você almeja em 1 ano, 2 anos, já galgar outro passo. Tem que ter claro isso, até para você se posicionar em entrevista e questionar o gestor, né? Qual é o projeto dessa posição? Como você olha para essa cadeira? Você tem perspectiva aí de crescimento para o profissional que vai ocupar? Eu percebo, Carlos, que o profissional, quando ele está buscando um emprego, as questões são rasas. Ele não quer questionar, ele simplesmente quer se apresentar, falar sobre o seu potencial e conquistar a posição, até como uma questão de poxa, olha só, consigo. Mas o que é mais importante é ele realmente questionar e saber se é aquilo realmente que ele está buscando para que ele dure, né? Para que ele esteja realmente no lugar certo, com as pessoas certas. E o medo de perder a oportunidade é muito grande, então eu não vou questionar. Eu simplesmente vou num processo seletivo com uma sensação de gratidão, porque afinal me ligaram, né? Me chamaram para uma entrevista. Como é que eu vou ficar questionando se me acharam, me chamaram para essa oportunidade? Eu não tenho direito. É como se ele não tivesse realmente o poder de escolha. Mas isso, mais uma vez, eu reforço. É a educação, é a cultura realmente do processo seletivo. E a gente precisa mudar isso. Com certeza. Não, e você destaca um ponto que eu, por exemplo, ali nos meus primeiros anos de carreira, uma forma de eu conhecer a empresa seria eu, por exemplo, buscar no site, né?
Então, a gente vê ali quantas filiais ela tinha, onde que ela tinha filial, se ela tinha participação em outros países e coisas desse tipo. Hoje, acho que até com a comunicação fluindo muito mais, principalmente ali dos grandes executivos, você consegue acompanhar a própria empresa dos diversos canais, né? Sim. Seja ele no YouTube, seja ele ali no Instagram. Então, você consegue acompanhar os profissionais que ali trabalham de diversas plataformas né, possíveis, até para você ver se você tem ou não tem sinergia com aquela casa. Né? Então, por exemplo, o próprio podcast, ele foi criado para refletir aquilo que a gente acredita como empresa. Né? Então, hoje na empresa, na Frente Corretora, tudo aquilo que é falado aqui no Pra Frente Cast está em linha com os nossos valores. Né? Então, ele acaba trazendo para aqueles que querem, por exemplo, um dia trabalhar na Frente Corretora, assistir qualquer um dos nossos capítulos, acompanhar os executivos ali nas redes sociais,